Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós somos a primeira igreja batista em Cordeiro e é muito bom ter você conosco. Ficaremos juntos por alguns minutos aqui e você tem a oportunidade de chamar tua família para estar conosco neste momento. Seja bem-vindo. Boa noite, você de casa, e boa noite, Jefinho. Boa noite. Deus abençoe você, aonde quer que esteja nesse momento. Que você tenha uma boa noite, um ótimo culto. Nós aqui, você aí, juntos no amor de Cristo. Boa noite, pastor Benilton. Muito boa noite, Jardel. Boa noite, Jefinho. Boa noite você que está em casa, irmão querido, irmã querida. Boa noite você que é de outra igreja, mas acompanha nossos cultos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você estude conosco a palavra de Deus. Nós assim fazemos sempre, né? Às quartas-feiras, mesmo nesse período de pandemia, nós estamos em casa estudando a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Ela é de fato, ela é fonte de vida. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é aquilo que nós devemos receber todos os dias para crescermos na fé e no conhecimento de Jesus. Amém. Nós temos algumas pessoas que gostam de pedir muito. Você, Jefinho, você é uma pessoa que gosta de pedir muito? Não, sinceramente não. Não? Eu acho que a gente pedir faz parte. Faz parte. Né? Principalmente a Deus, mas eu acho que a gente tem muito que agradecer, né? Mas, se a gente pede, Deus ouve. Amém? Algumas pessoas em casa, por exemplo, em casa, tem alguns homens, pastor, tem alguns homens que são incapazes de levantar e arrumar seu prato de comida, né? Sabe disso, né? De arrumar almoço ou jantar. Algumas pessoas são assim e vivem pedindo. O senhor pede muito assim, não, né? Não, a minha esposa, ela arruma a mesa, você pega na mesa. Ótimo, ok. Mas no dia a dia, a gente está sempre pedindo alguma coisa. E é normal, ou solicitando, ou pedindo, como também atendendo. Mas algumas coisas a gente não tem condições de atender. A gente entende que nós somos pequeninos demais para atender alguns pedidos e nós recorremos a Deus. E nós fazemos isso nessa conversa com Deus. Isso é chamado de oração. E nós vamos cantar agora uma oração
Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Uma canção de um grupo chamado Prisma Brasil. Cante conosco de onde você está. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, pois tem sido abrigo para mim e um consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Senhor Jesus, atende a nossa oração que fazemos neste momento. E as pessoas que estão do outro lado, Senhor Deus, elevando seus corações, pensamentos a Ti. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, pois tem sido abrigo para mim e consolo a cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, pois tem sido abrigo para mim e consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, que é mais forte que Vamos orar? Pedir ao irmão Jefferson que nos conduza em oração no início desse culto, né? Que tem essa ênfase, oração, estudo da palavra, preparação, encontro com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de estar em Tua presença, ó Pai, para Te louvar, Te bendizer, ó Deus, Te agradecer por tudo que nos dás, ó Deus, e também pedir, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, abençoe cada lar, ó Deus, nesse momento, cada pessoa onde quer que esteja, ó Deus, esteja abençoando cada vida, cada necessidade. Guarda-nos, ó Pai. Amém. Assim como disse essa música, ó Pai, atende, ó Pai, o nosso pedido, conforme a Tua vontade. É por isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você sabia que por dia você pode chegar a falar 10.000 palavras? Se for homem, mulher, pode chegar a uns 20.000. Brincadeiras à parte, né? Nós falamos, algumas pessoas falam muito
Alguns dizem até que fala demais, fala como papagaio. Mas a expressão bíblica em Mateus 12 é muito interessante. Jesus diz: o homem bom, a mulher boa também, né? Tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola ou fútil que proferirem os homens, dela darão conta no juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, eu espero que suas palavras no dia de hoje tenham sido palavras muito boas, como fonte de água pura, água limpa. Você não tenha falado nada, né? Não tenha praguejado, não tenha reclamado, não tenha falado mal de Deus, falado mal das pessoas, mas sempre abençoando, né? Sempre dirigindo boas palavras, palavras de crescimento, palavras de alegria, palavras de fé, palavras de amor. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer, que sejamos saudáveis com a nossa boca, né? Abençoando pessoas, orando por elas, comunicando o Evangelho, comunicando Jesus Cristo, o grande amigo, o melhor amigo. Você já fez isso hoje? Você falou de Jesus para alguém? Você falou que Jesus é seu amigo e você terá muita alegria, muito prazer em comunicar ou apresentar esse amigo a outra pessoa, alguém que você tem grande estima, dedicação, ou alguém que você conheceu há pouco e esse não conhece Jesus. Nós vamos cantar sobre isso agora. Agora chegou o Paulinho, né? Boa noite, Paulinho. Boa noite, pastor. Boa noite. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expirou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, se sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Por ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Cante Jesus. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Ora vem chegando, a Bíblia nos diz, e que Jesus andando voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei as bênçãos do Senhor.
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Amém. Jesus nos livra e nos guarda de todo mal. Uma canção que é uma das que eu mais gosto, na primeira parte do cantor cristão. Nem patriarcas, nem profetas puderam avistar o Senhor, nem tampouco Adão chegou a vê-lo, muito menos antes de pecar. Cantor cristão, hino de número 96, de nome Deslumbrante. Cante de casa conosco. Adoração por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que tem resguardado, preparado para cada um daqueles que o servem. Oremos. Ore você de casa com atenção. Deus de amor, de infinita bondade, nós estamos na Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno desse louvor, Senhor.
A Ti nós entregamos nossa vida, Senhor, e para Ti nós vivemos, Senhor, para louvar e Te adorar. Que esse louvor, Senhor, que apresentamos aqui, Senhor, possa ser aceito por Ti, Senhor, e que ele possa também, Senhor, alcançar os nossos corações e dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, nos ouvindo, que ele seja uma bênção, Senhor. Que tudo que for feito aqui seja para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua presença. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Fique bem atentos ao que estaremos agora aprendendo nesse estudo bíblico da palavra com o nosso pastor Benilton César Santos, pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Cordeiro. Você nos conhece pessoalmente? Ótimo. Se você não nos conhece, depois que isso passar, e nós cremos em Deus que isso há de passar, poderá ter a oportunidade de estar aqui conosco na rua Manuel Mussi, no centro de Cordeiro. Pastor Benilton, Deus abençoe. Muito boa noite mais uma vez, Jardel. Muito boa noite a você que tem acompanhado este culto, agora entrando na parte de estudo bíblico. Mas eu quero lembrar, já que o Jardel tocou nesta questão, que aqui em Cordeiro nós estamos nos preparando para os nossos cultos presenciais. Já marcamos uma data, no dia 5 de julho próximo. Nós teremos, então, esse retorno com muito cuidado, com muita atenção. Nós não recomendamos nenhuma pessoa de grupo de risco a vir, né? Você está saudável, você que não faz parte do grupo de risco, não há dificuldade em comparecer, mas trazendo a sua máscara, evidentemente, e nós estaremos aqui fornecendo o álcool gel, você pode lavar as mãos aqui, deverá sempre fazê-lo obedecendo às orientações, não é? Dadas pela municipalidade, pelo Estado do Rio de Janeiro, mas isso é feito de maneira gradual, nós não temos nenhuma pressa. Se houver qualquer mudança, nós retornaremos como estamos fazendo, não há nenhum empecilho nem para avançar ou para recuar. O importante é que a saúde, né, seja resguardada e as pessoas tenham este privilégio, essa bênção que é a própria saúde, protegidas, tomando os cuidados necessários. Nós vamos tratar nesta noite, mais uma vez, sobre teologia. Por que nós ensinamos teologia? Né? Mas pastor, isso não é um seminário, por que ensinar teologia? Não. Toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ouve uma mensagem, você faz uso de uma teologia. Teologia é aquilo que você tem como doutrina de vida, como prática de vida, ou seja, aquilo que você crê. Aquilo que você crê quando você recebe. Então algumas coisas dizem, isso eu creio. Não, isso eu não creio. Isso faz parte da teologia. Os evangélicos têm a chamada teologia reformada. Essa teologia ela é cristã, mas reformada, ou seja, ela se distanciou, ela se afastou da teologia católica. Alguns pontos você deve saber quais são, né? A comunhão dos santos, algumas questões colocadas ao longo dos séculos que não fazem parte da teologia bíblica do Novo Testamento. Então os evangélicos retornaram ao Novo Testamento, deixando práticas que não são consideradas práticas bíblicas do Novo Testamento. Bom, mas vamos então à teologia. Hoje é a teologia da revelação. Ou seja, a pergunta é, como é que Deus se revela a nós? Uma parte da teologia, a teologia de Deus, diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, ele não pode ser visto, não pode ser tocado, você não tem como captá-lo pelos sentidos, ele não tem cheiro, não tem cor, né? Ele não tem corpo. Então, como é que você o ouve, como é que você o escuta, como é que você o recebe, como é que você interage com ele? Nós entendemos, nós cremos, a Bíblia fala assim, que Deus se revela a nós. Então, se você buscar a Deus, há de encontrá-lo. Por quê? Porque ele se revela a você quando você o busca, quando você o procura, quando você quer falar com ele, quando você quer encontrá-lo. Porque, de fato, nós somos criaturas de Deus. E para ter um encontro com Deus, nós precisamos que ele se revele a nós, e ele o fez. Diz a Bíblia, lá em João 9, 35 a 38... João 9, o evangelista João, relata a cura de um homem cego de nascença, ou seja, ele nunca havia visto na vida, ele nasceu assim, ele não tinha contemplado a luz do sol até o momento que se encontrou com Jesus. João 9, 35 a 38 diz assim,
Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele já havia sido curado. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, porque a primeira pessoa que ele viu ao ser curado foi Jesus. E é aquele que fala contigo. Ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, o Filho, adoramos ao Espírito Santo de Deus, adoramos o Pai, que é Deus, louvado seja o teu nome, porque tu se revela a nós, Pai, não merecendo, mas tu te revelas. Não tendo condições de alcançar-te, tu te revelaste em Jesus. Nós te agradecemos e pedimos que tu abençoe esta palavra. Que nada daqui falado, Senhor Deus, seja inútil, mas seja algo útil para o crescimento de vidas e salvação de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Jesus acabara de curar um homem que havia sido cego desde o seu nascimento. E até os fariseus que estavam por ali reconheceram que esse foi um sinal tremendo. João apresenta 7 sinais no seu evangelho. Apresenta 7 milagres. Um desses milagres, você conhece alguns: água transformada em vinho, a ressurreição de Lázaro, a cura do coxo, a multiplicação dos pães, a própria ressurreição de Jesus. Este milagre também é colocado, que é a cura de um cego de nascença, e Jesus fez isso, segundo João, para que as pessoas crescem nele. Os fariseus viram que aquele sinal era poderoso, porque aquele homem nunca havia enxergado, e os seus olhos foram abertos por Jesus. Mas agora Jesus abre os olhos espirituais daquele homem. Já tinha aberto os olhos físicos e agora abre os olhos espirituais ao dizer para aquele homem que ele era o filho do próprio Deus, ou seja, Deus também. Ali estava o próprio Deus, em comunicação com a humanidade. Jesus disse: eu sou filho de Deus, ou seja, eu sou Deus. Estou me revelando a você. Quando ele falou isso, aquele homem declarou que cria nele como filho de Deus e o adorou, ou seja, ele se ajoelhou reconhecendo que Jesus é Deus. Muito bem. Isso aconteceu há 2000 anos, foi registrado pelo evangelista João. Então a primeira reflexão da teologia é esta: ora, se Deus existe, se a Bíblia diz isso, se Deus sempre existiu, e a Bíblia diz isso, ele não tem princípio, não tem fim, onde é que ele está? Onde é que ele mora? Onde ele pode ser encontrado? Como encontrá-lo? Deus ainda se revela às pessoas? Todas essas perguntas que eu fiz já foram respondidas na Bíblia. Só você estudar a Bíblia. A Bíblia já respondeu tudo isso. Todas essas perguntas têm resposta na Bíblia. Mas outra pergunta que pode surgir, também muito importante, é esta: há espaço para Deus neste mundo, ocupado pela mídia e pela internet? Por quê? Porque há muitas vozes falando. Eu falei aqui das 10 mil palavras, né? Mas há muitas vozes falando a todo tempo. Será que Deus consegue ser ouvido? Ou será que ouvimos a Deus em meio a tantas vozes, em meio a tantos sons, em meio a tantas ondas sonoras, a tantas ondas eletromagnéticas, tanta coisa sendo propagada? Será que nós ouvimos a Deus? Escutamos a Deus? Será que nós recebemos dele alguma coisa? Bom, a mídia tem ficado atenta nos últimos dias, porque alguns sinais estão aparecendo no céu. De vez em quando eles falam de um cometa, um asteroide que vai passar perto da Terra, e os cientistas alardeiam. Mudanças, né, no Sol. Há sinais na Terra também. Essa pandemia chamou muita atenção. Mas as guerras, né, de vez em quando também nos alertam, os furacões aparecem. Agora apareceu até uma onda aí, uma nuvem de gafanhoto. Sim, isso também nos chama atenção, e alguns dizem: olha, isso é sinal de Deus, olha, isso é a mão de Deus, olha, é Deus se revelando. Bom, com certeza, tudo isso é do conhecimento de Deus e está sob o controle dele. Mas o que dizem as religiões não cristãs sobre revelação? As religiões não cristãs, o animismo, o espiritismo, por exemplo, sejam os antigos ou os atuais, eles admitem o papel de um intermediário, alguns chamam de xamã,
né? Alguma espécie de antena espiritual, um vidente, um pai ou mãe de santo, alguém que atua entre um mundo e outro, ou seja, entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o mundo transiente e o mundo imanente, há um canal, há alguém, há uma pessoa que fala com os espíritos transmitem uma mensagem que querem transmitir. Então, para eles, a revelação é constante, é diária. É toda hora eles têm revelação, eles precisam adivinhar o futuro, né? Eles precisam saber se vão fazer um bom negócio, eles precisam saber o que vem à frente. Então eles consultam os espíritos, eles fazem tudo isso que você já conhece. Mensagens e revelações são fenômenos, como eu já falei, de canalização, seja por transe, seja por psicografia ou incorporação, mas o interessante é que o caráter é particular. Eles não têm mensagens para todo mundo. Geralmente não tem. Geralmente a mensagem é de cunho particular para a pessoa interessada em querer saber. E geralmente pago. Então a pessoa se aproxima e busca saber o que quer saber. Mas há 2 textos bíblicos, revelação de Deus, que proíbem essa situação. Vejam, por exemplo, Deuteronômio 18, 10 e 11. A proibição é direta, é clara. Diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e a sua filha, é um sacrifício humano, né? Nem adivinhador, aí se encaixa, nem prognosticador, também se encaixa, nem agoureiro, nem feiticeiro. Ou seja, há muitas pessoas que, infelizmente, aqui se encaixam, que vivem, né, buscando sorte, querendo saber a sua sorte, querendo saber o seu futuro. E ele continua dizendo, em Deuteronômio 18, 10, já falei, agora o 11. Não se achará encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou necromantes, ou pessoas que leem a mão, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, ao povo de Israel, ao povo de Deus, nós somos o novo Israel, nos é proibido por Deus qualquer tipo de ação ou manifestação como essas. Nós não buscaremos saber nossa sorte, não buscaremos conhecer vidente, espírito, cigana, nada disso para nós tem valor, porque nós temos a palavra de Deus, já temos a revelação de Deus, não precisamos de nada disso e nos é proibido acessar isso. Fique muito atento, meu irmão. Isso é abominação ao Senhor. Mas há uma explicação para isso. Lá em Atos 16 e 18, falando sobre revelação, diz assim, que Paulo e Silas, né, estavam caminhando lá em Filipos e surgiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e disse o que estavam fazendo na cidade, sem nunca ter vê-los. Paulo um dia repreendeu o espírito, e aquele espírito que possuía o corpo daquela jovem foi embora e ela nunca mais adivinhou. Então, aquela adivinhação, aquele dom, né, aquela habilidade que ela tinha, vinha do diabo, vinha de um espírito enganador, e não quer dizer que ela falava a verdade, apenas dizia que ela adivinhava alguma coisa, mas não vinha de Deus, e essa prática era proibida entre os israelitas. E Paulo, mostrando o poder de Deus, expulsou aquele espírito. Bom, vamos agora para o islamismo. A religião não cristã admite essa figura que eu falei, né? Admite esse canal de espíritos, né? Para que tenhamos revelações, mas o islamismo, ele nega que Jesus é Deus. Ele nega que Jesus é revelação de Deus aos homens. Eles creem no Alcorão, trazido por Maomé. Então eles têm uma própria literatura, eles têm uma revelação deles, uma revelação que eles chamam de final de Alá, mas outros grupos também fazem uso de livros, como os Testemunhos de Jeová, têm a sua própria revelação, além da Bíblia, que também eles usam. Seitas. Quanto às seitas, uma doutrina comum entre as seitas é que a revelação ainda está em processo. Isso é complicado, porque vez por outra eles alteram datas. Era assim, agora é assado. Eles alteram nomes, era assim, agora é assado. Eles alteram doutrinas, se fazia assim, agora se faz diferente. Essa revelação em processo não é admissível na Bíblia. Por quê? Porque a revelação na Bíblia está encerrada.
o Senhor disse, né, feche as palavras deste livro, sela o livro. Então, para nós, a doutrina ela está na Bíblia colocada, não há necessidade de nova revelação geral ao homem. Veja, Hebreus 1:11, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Então, os últimos dias, está dizendo que nós, desde que Jesus veio ao mundo, morreu naquela cruz e ressuscitou, nós já estamos vivendo os últimos dias da terra. E você sabe disso. E nesses últimos dias, Jesus Cristo falou, revelação plena do Senhor, revelação plena de Deus. Então, as seitas têm provocado, infelizmente, morte e tristeza pelo fanatismo, por admitirem que a revelação ainda está em processo. Cuidado com aquilo que algumas pessoas chamam de revelação. A revelação especial é a Bíblia, a palavra de Deus. Há texto sobre isso, em Apocalipse 19:13, diz que Jesus é a palavra de Deus. João 1:1 diz que o Verbo se fez carne e ele é a palavra de Deus. Vimos a sua glória. 1 João 1:1 também diz isso. Todos esses textos, Jesus é declarado como a palavra de Deus para nós. Então, é o Filho que comunica o caráter e a vontade de Deus para nós. Ninguém está acima disso na Bíblia. Jesus diz que ele é superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Elias, superior a Davi, né? Ele é superior a todos os profetas do Antigo Testamento. João Batista diz que era inferior a Jesus, e todos os apóstolos se colocaram como abaixo de Jesus porque aprenderam com ele. Então Jesus está acima de todos na Bíblia. Esse é um princípio hermenêutico, que a palavra do Senhor Jesus, essa é a palavra que devemos obedecer em primeiro lugar. Sim, o Filho do Homem, diz João 3:13-18, é o único que subiu e desceu do céu. Ele falou com Nicodemos isso. Ele falou assim, olha, eu desci e vou subir para o céu. Então eu sei o que se passa aqui e lá. Os outros não foram assim. Outra coisa, diz que o Filho do Homem será exaltado para a salvação da humanidade. Nem Moisés foi, nem Davi, nem Daniel, nenhum deles foi, nem Jeremias. Apenas Jesus foi exaltado para a salvação. 3. Deus ama todas as pessoas e quer salvá-las da perdição. Jesus Cristo comunicou isso. E finalmente que o plano de salvação está na fé em Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, a Bíblia é a revelação especial de Deus, e 3 pontos evidenciam isso. João 5,39, examinar as Escrituras, ou seja, a Bíblia é preciso ser examinada, estudada, comparada, texto a texto, conhecer o Antigo e o Novo Testamento, conhecer as palavras de Jesus, conhecer a doutrina dos apóstolos. Lucas 24, 25 e 27 diz que a revelação tem como referência especial Cristo, ou seja, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Os salmos apontam para Jesus, os patriarcas apontam para Jesus, a lei aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. A promessa é sobre a vinda de Jesus. E finalmente João 16, 12 e 14, diz que a Bíblia, ao ser lida, ela deve a nossa mente deve ser iluminada pelo Espírito Santo. Então não adianta você ler a Bíblia apenas para conhecimento pessoal, não adianta você ler apenas por curiosidade. Se você quer ter revelação de Deus na sua vida, se você quer obter do Senhor, né, esse favor de conhecer a Deus, você terá que pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e faça isso muito humildemente. Peça que o Senhor há de se revelar a você, o Espírito Santo fará isso. Então, nenhuma doutrina, mesmo que seja tomada a partir da Bíblia, pode ser considerada cristã, se não partir diretamente das palavras de Jesus. Você entendeu? Ah, mas pastor, e o Antigo Testamento? Tudo que foi escrito antes foi escrito para que nós tenhamos esperança. Mas a palavra de salvação está em Jesus. Pedro disse isso. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E só tu tens as palavras de vida eterna. Então, você tem que tomar a doutrina a partir das palavras de Jesus. E aí sim, o demais será colocado. Por isso que as seitas têm muita dificuldade, porque elas não partem das palavras de Jesus. Veja só, Jesus diz acerca do pecado, em João 8, 21 a 32, que o pecado é uma prisão espiritual em vida, mas o pecado conduz a uma prisão eterna após a morte física.
se a pessoa não se arrepender. Sobre salvação, Jesus diz que ele veio à terra justamente para trazer a salvação. Ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Sobre morte e ressurreição, o Senhor disse: só quem pode trazer uma pessoa da morte sou eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25, só ele pode trazer alguém da morte. Sobre igreja, em Mateus 16:18, Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja. Então a igreja não tem dono terreno, a igreja é do Senhor Jesus. Não adianta você colocar no CNPJ da igreja o seu nome, A igreja é do Senhor Jesus, se a igreja é de Cristo mesmo. Sobre dons espirituais, está em João 14:12, Marcos 16:17. Jesus disse que os seus seguidores fariam obras ainda maiores do que ele. Ele viveu apenas no seu ministério 3 anos e meio. Muitos pregadores já pregaram a multidões muito maiores que Jesus pregou. Comida e bebida, Marcos 7,15, Jesus disse lá que comida e bebida não fazem parte do seu reino, ou seja, não tem ação espiritual. Eu sei que algumas pessoas dão muita importância a alguma coisa que come, alguma coisa que não come, alguma coisa que bebe, que não bebe, mas Jesus Cristo falou que aquilo que entra não contamina, mas o que sai sim, esse contamina. Então Jesus tem palavra sobre comida e bebida. Testemunho cristão, Lucas 17:1. Foram previstos testemunhos cristãos de mudança de vida, de nova vida, mas não serão tolerados escândalos. Cuidado, você que diz que é de Jesus, você que diz que é cristão, como você vive, o Senhor não tolera escândalo. Espírito Santo, Marcos 3,18, só Jesus batiza no Espírito Santo. Eu não sou capaz de fazer isso, nem você, só Jesus. Ele batiza no Espírito Santo. Sobre Deus Pai, João 10,30, Jesus disse: eu sou um com o Pai, ou seja, Deus e Jesus são um, e o Espírito Santo é um. Essa é a revelação do Senhor Jesus, palavras dele. Então concluímos que a revelação espiritual de Deus é a sua palavra, ou seja, as palavras de Jesus primeiramente, os ensinos que ele transmitiu aos apóstolos e que foram pregados pela igreja. As seitas e até algumas igrejas têm usado outros escritos. Isso não é honesto, Isso não é sábio, isso não é bom. Por quê? Porque começam a pegar a tradição humana como fonte de revelação. Isso é totalmente incorreto, não é teologicamente correto e muitas vezes é exegeticamente duvidoso. Então, primeiro, o que você tem que fazer é verificar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, aquilo que ele ensinou sobre o assunto. Depois você vai verificar aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que os apóstolos falaram sobre o mesmo assunto. Finalmente, aí sim você vai olhar no Antigo Testamento e ver a antiga aliança, como escreveu Pedro, sabendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Interessante, As pessoas se esquecem desse texto e pegam apenas um texto na Bíblia sobre o assunto. Isso não tem sentido hermenêutico, não tem aplicação exegética. Você tem que ver o que a revelação fala sobre o assunto, começando de Jesus. Vamos estudar um caso rapidamente, dá tempo? Vou dar um exemplo aqui. A glossolalia, ou o dom de línguas, o que a revelação bíblica, o que a manifestação da palavra de Deus fala sobre a glossolalia, ou dom de línguas? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver Jesus. O que Jesus fez ou ensinou sobre o assunto? Nada. É interessante isso, Jesus nunca falou em línguas. E nunca ensinou o falar em línguas. Ele curou enfermos, ele expulsou o demônio, ele fez maravilhas, mas nunca falou em línguas. E não mandou que falássemos em línguas, também não proibiu. Então ele é neutro nesse assunto. O Senhor Jesus, ele não ensinou, ele não praticou. E o que os apóstolos fizeram e ensinaram? Pedro falou apenas no Pentecoste. Nada escreveu sobre o assunto nas suas cartas. Nem Tiago, nem João, que também falaram no Pentecoste, nada escreveram ou nada ensinaram aos seus discípulos sobre esse assunto. Aliás, sei que você pode ter lido algum livro sobre isso. Eu já li um livro sobre o dom de línguas, sobre a prática do dom de línguas, mas o importante é que aqueles que viram, aqueles que assistiram, aqueles que participaram, não escreveram nada. Então, quando a pessoa escreve alguma coisa sobre o assunto, é porque ela viveu uma experiência pessoal. Então, se a experiência pessoal é dela, não é sua, é dela. Não quer dizer que isso tem que ser doutrina
para todos, porque não tem nada de revelação bíblica. Jesus não revelou, os apóstolos não revelaram. Agora, Lucas escreveu sobre os acontecimentos que ele pesquisou durante mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus. Lucas esteve na Judéia e pesquisou, e depois escreveu o próprio Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, onde narra o Pentecoste, capítulo 2, versículo 4. Esse fenômeno foi restrito a 11 pessoas, 12 se entrou Matias, no máximo 120 se contarmos os que se reuniram no cenáculo no dia de Pentecoste. Só que os 3.000 conversos daquele dia receberam o Senhor Jesus, se arrependeram, confessaram Jesus, mas não falaram outras línguas. O texto mostra isso. Alguns dizem que é evidência de conversão, ou evidência da presença do Espírito. Aqueles 3.000 não falaram. O fenômeno depois se repetiu da glossolalia entre os samaritanos, capítulo Atos 8, versículo 17, e depois entre os gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 46. Mas Pedro estava lá nos dois momentos, e lá na casa de Cornélio, capítulo 10, versículo 46, Pedro depois teve que explicar à igreja o que aconteceu. E quando ele explicou à igreja o que aconteceu, ele falou, olha, eles falaram línguas como nós falamos lá no início. É interessante ele comparar com lá no início. Por quê? Porque se aquilo fosse corriqueiro, ele diria, olha, eles falaram como a gente fala todo dia na igreja. Ele não falou isso. Ele disse que ele comparou com o início lá em Pentecostes. Paulo também não falou em línguas ao receber o Espírito, Atos 9, 17 e 18. E a igreja de Éfeso foi a única que Paulo orou para que recebesse um Espírito, Atos 19, 6, mas é uma ocasião especial, porque nem Jesus, os efésios, conheciam, eles só conheciam o batismo de João. Das 13 cartas paulinas, a única carta, que é a igreja de Corinto, foi a única carta e a única igreja que Paulo usou disciplina sobre o assunto. Mas quando você usa disciplina, é porque alguma coisa está errada. Ele estava corrigindo alguma coisa que a igreja de Corinto estava fazendo errado. Apesar de ser polêmico, eu concordo com você, a compreensão fica clara nas perguntas feitas em 1 Coríntios 12, 29. Paulo estava corrigindo a igreja. Então leia 1 Coríntios 12, 29, o que diz lá. Quando nós respondemos sim ou não a essas perguntas, nós estamos entendendo, exegeticamente, hermeneuticamente, e confessando a doutrina que cremos. Veja só 1 Coríntios 12, 29. A pergunta é, Paulo falando, porventura todos aí são apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm um dom de curar? Todos falam diversas línguas? Todos interpretam? Ou você responde sim, ou você responde não. A resposta seria não. Por quê? Porque o capítulo 12 trata da diversidade de dons. Se é diversidade de dons, cada um tem o seu dom. E nem todos, a maioria não tem todos os dons. Claro que não tem. Aqui ele está perguntando, será que todos têm todos os dons? Não, não tem. O dom é concedido pelo Espírito. A unidade do Espírito, ele concede o dom a quem ele quer dar. Então, se admitirmos que todos devem falar línguas, mesmo que seja apenas na conversão, vamos contradizer o claro ensino de que não existe um dom que todos tenham. E de fato não existe. Ou seja, não há dom comum. Cada um tem um dom que recebeu do Espírito Santo. É preciso considerar que o amor, sim, o amor é uma ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. É uma ordem. E também é fruto do Espírito, segundo Paulo. O amor é o fruto do Espírito e o fruto que perdura, o fruto excelente, segundo 1 Coríntios 13. O melhor fruto é o amor. Por quê? Porque, segundo Jesus, é o único dom que nos identifica com Ele. Quando nós amamos uns aos outros, nós nos identificamos com Jesus e nos identificamos uns com os outros. Bom, já vimos aqui Jesus, já vimos apóstolos. Só que no Antigo Testamento, esse dom não aparece. Então não tenho como discuti-lo nesse ponto. Vou terminar. Qualquer doutrina cristã que determina o dom de línguas como sinal de salvação ou de presença do Espírito não tem a aprovação de Jesus. Porque Jesus disse que pelos frutos seremos reconhecidos como seus seguidores, não pelos dons. Os frutos revelam quem segue Jesus, não os dons.
Outra coisa, a não proibição e a orientação de procurar com zelo os melhores dons indicam que a busca ou uso dos dons não podem e nem devem dividir os cristãos. Isso é o mais importante, né? Uns que buscam, os que não buscam, isso não pode nos dividir, o que acontece muitas vezes hoje. A disciplina do uso em cultos públicos se restringe à necessária interpretação, ou seja, se alguém falar em línguas, deverá haver interpretação segundo o ensino apostólico. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não ocorre. O que pensamos sobre isso? O que cremos sobre isso? Está vendo como é que teologia é importante? Está vendo? Essa é a teologia da revelação. Tudo que o Senhor revelou, tudo aquilo que Ele nos apresentou, vem da parte de Deus, vem dos céus. Depois vemos os apóstolos e, finalmente, o Antigo Testamento. E algumas seitas tratam o Antigo Testamento superior ao Novo Testamento. Não creia assim, porque Jesus chamou de nova aliança em relação às palavras que Ele trouxe, o ensino que Ele trouxe do céu. Você entendeu? Mas você crê? Você recebe em nome de Jesus? Amém. Que Deus te abençoe. Esse assunto traz uma série de características e algumas pessoas atribuem essa questão, essa parte final que o pastor pregou, sobre poder. Na verdade, isso é fato. A nenhum outro foi dado poder tamanho por Deus, dado por Deus, do que seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos cantar agora o poder que há no sangue de Cristo. Esse sangue, sim, de Cristo, ele purifica, liberta de todo o mal. Esse hino é o hino de número 89 do cantor cristão, de título O Poder do Sangue. Nós estamos conferindo aqui várias pessoas acessando o nosso culto aqui, pessoas da nossa igreja, e um número expressivo de pessoas que não são membros da nossa igreja. Temos pessoas de Petrópolis, gente do Rio, temos pessoas de Cabo Frio, de outras localidades. Sejam sempre muito bem-vindas a esse espaço. Nós aqui usamos esse espaço para falar de Jesus, para exaltar sempre Jesus. Antes que passemos à música final, gostaria que fosse colocado, o telefone da igreja, para que você entre em contato conosco, entre em contato comigo. Você quer pedir oração, você quer conversar comigo, quer marcar uma hora, você pode fazê-lo. Esse é o telefone que te dará esse acesso para que tenhamos contato uns com os outros. Você pode usar também, o Facebook, mandar uma mensagem através da rede social. Que Deus te abençoe. Nós somos o quarteto masculino da PIB de Cordeiro, quarteto Chamar. Pastor Benilton. Muito boa noite, mais uma vez. Eu canto o barítono, né? Isso. Jefferson Barreto. Boa noite novamente. Você canta? No quarteto eu faço a voz do baixo. Isso. Paulinho. Boa noite, irmãos. No quarteto eu canto tenor. Isso. Paulinho é o primeiro tenor e eu sou o segundo tenor. Algumas canções a gente inverte, como esse hino agora. Esse hino agora, tanto o baixo, naturalmente, o Jefinho, quanto o primeiro tenor, eles vão fazer a voz da melodia, E eu e o pastor vamos fazer a harmonia vocal. Ele o barítono nessa canção e eu o primeiro tenor. Se você sabe, cante conosco. Se você não sabe, acesse depois para conhecer essa canção. Sem igual, só no sangue de Jesus há poder, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder, vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder.
força sem igual, só no sangue de Jesus há poder, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sem poder, força sem igual, só no sangue de Jesus há poder, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue um poder. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus há poder, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Espero que você tenha sido instruído, que você tenha condições, né, de crer e saber por que crer. Esse é o objetivo da teologia, né? Nós cremos, mas por que você crê? Eu creio porque isso são palavras do Senhor Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio no seu ensino. É assim que nós, evangélicos, vivemos a nossa fé. Mas estaremos novamente juntos, né? Domingo, que hora, Jardel? Domingo estaremos às 10 da manhã, juntos. Muito bem. No primeiro momento. E no segundo momento, Jafinha, estaremos em que horário? 19h30. 19h30. Provavelmente, se Deus quiser, se der tudo certo, será a nossa última live desta maneira, com o templo assim, né? A próxima, lá no domingo 5, aí sim, nós teremos uma transmissão, mas com pessoas também participando. Então você fala assim, mas pastor, será que vai terminar a live? Não, nós vamos continuar transmitindo do templo, e você que é do grupo de risco vai ficar em casa, fica aí, né? Participa daí, não há problema algum. Aquele que desejar vir, tiver condição de vir, poderá vir e participar conosco, mas somente no dia 5, com toda a condição, né, com todo o equipamento, para garantir que não haja transmissão do Covid-19. Vamos cantar uma canção encerrando. Bênção. Existem várias bênçãos na Bíblia, e essa é uma delas. Nós vamos cantar. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite para você.